Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus, passando por alguns campos de trigo, em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santo Antão, um monge que viveu do século III para o século IV. Nasceu em 251 e morreu em 356. Para nós é um tanto estranho falar Antão, né? Parece um palavreado, né? Parece mais algo desconexo, mas é uma forma arcaica de dizer Antônio. E quem foi este monge? Então, nós entendemos de que não é Santo Antônio de Lisboa, né, um frade, mas é Antônio, monge que viveu no deserto. Quem foi este monge? Antão teve ali uma boa educação cristã. Seus pais morreram e ele ficou responsável para cuidar da sua irmã. Seus pais tinham grandes posses, né? Não passavam assim necessidades, e ele cuidando da sua irmã. Lá, quando tinha os seus 20 anos, entrou numa igreja. Enquanto o diácono proclamava o Evangelho, né, aquela passagem onde Jesus fala: se queres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. E quando ele escutou aquelas palavras, ele tomou para si que de fato Jesus pedia algo para ele. Se queres ser perfeito. E aqui nós vemos de que a perfeição requer uma renúncia de nós. Não basta cumprir os mandamentos se nós queremos ser perfeitos. A perfeição é algo muito mais exigente. Quando nós fazemos uma comparação, as pessoas, quando querem ter um corpo perfeito, elas colocam uma exigência tremenda. Vai na academia de segunda a segunda, não tem descanso no domingo para ela. E ali, Antão, ao escutar aquilo, se queres ser perfeito, vai, vende tudo e segue. Ora, mas ele tinha
a irmã para cuidar. Então ele pegou um pouco dos bens e deu, mas não poderia deixar tudo por causa da irmã. Depois de um bom tempo, conseguiu um lugar para deixar a irmã, e aí sim, deixou todos os bens, renunciou a tudo e foi para o deserto. Mas foi para o deserto para fazer o quê? Para procurar o caminho de perfeição. Se queres ser perfeito, renuncia a tudo, dá aos pobres e segue. Hoje nós temos um grande desejo de fugir da situação onde nós estamos vivenciando, né? Nosso desejo era de entrar em um guarda-roupa e viver o mundo de Nárnia, falar, não, nós não temos mais dificuldade nenhuma, né? Não só as dificuldades em relação ao nosso país, as dificuldades pessoais, as dificuldades de casa, as dificuldades no serviço. A gente tem uma tendência de fugir dos nossos problemas, né? Ou de colocar uma vida paralela. Os casais sabem muito bem o que é isso, e quando querem fugir da realidade do matrimônio e querem procurar uma vida paralela. Mas esse não é o caminho daqueles que querem ser perfeitos. O caminho daqueles que querem ser perfeitos é uma solidão, e aqui toda a vocação é chamada a uma solidão. Não é somente para as carmelitas, né, as monjas, não é somente para os sacerdotes, os celibatários, mas toda vocação tem um quê de solidão. Por quê? Porque é necessário se encontrar primeiro com nosso Senhor. Então, ele foi para o deserto não para fugir dos problemas. Ele foi para o deserto para rezar, e porque ele ouviu o chamado de nosso Senhor. É interessante que no deserto, os padres iam até ele para se aconselhar, para pedir os conselhos. Então não é uma solidão pensando em si. Não, eu vou me isolar porque eu quero ficar sem problema. Não é isto. A renúncia é: eu vou ter o meu momento de oração porque eu preciso escutar a Deus. Eu preciso renunciar às minhas vontades porque eu quero trilhar o caminho de perfeição. Não é, um momento ali de silêncio, onde nós não escutamos nada, mas é a renúncia para escutar a Deus. Como hoje, nós vivemos na ditadura do barulho, né? Você entra dentro do carro, você tem que escutar alguma coisa, você chega em casa, você tem que escutar alguma coisa. É necessário uma certa renúncia para escutarmos a Deus. Jesus, quando ia rezar, ele ia para o deserto. A gente, quando vai rezar, a gente quer colocar coisas no ouvido para não escutar a Deus. Então essa é a primeira coisa que nós podemos aprender da vida de Santo Antão: o recolhimento no deserto, as penitências. Porque se nós não esvaziarmos de nós, não tem como escutar a Deus. Nós iremos nos escutar. Então esse processo de ir para o deserto, de renunciar, para ali amarmos a Deus. Mas o outro pilar que nós poderíamos também tirar da vida de Santo Antão é a vida de caridade. Quando uma pessoa
ela quer trilhar o caminho da perfeição, não é pensando só nela, mas é pensando nos outros irmãos. É pensando em toda a igreja. Porque se nós fôssemos pensar, trilhar o caminho da santidade para sermos, nossa, olha só como eu sou grande, como eu sou santo, é um egoísmo. Agora os santos, como a gente fala, se é um santo, vai fazer com que todos os que estão ao seu redor se tornem santo também. E se é um pecador, vai fazer com que todos ao seu redor trilhem o caminho de pecado. Vocês que rezam e se sacrificam pelos padres, sabem muito bem o que é isso. Se um padre, quando ele é santo, como São Padre Pio, ele faz com que todos que estão ao seu redor se tornem santos. Queira a santidade. Mas um sacerdote que não quer a vida de santidade, faz com que todos que estão ao seu redor trilhem outro caminho, que não é o caminho da perfeição. Santo Antão, então, nos chama, nos convida a esses dois pilares. O primeiro, oração, renúncia, deserto. Não precisa você ir para um deserto físico. É necessário primeiro que você renuncie às suas vontades. E aqui cada um sabe muito bem quais as suas vontades desordenadas que precisam ser renunciadas. É o celular? É televisão? É algo prazeroso? É o falar demais? Cada um sabe muito bem. E se não sabe, peça a ajuda do seu anjo da guarda. Ele sabe. Para depois darmos o outro passo. O passo da caridade. Esvaziar para se encher de Deus. Um amor aos irmãos. Um amor sem interesse. No final da vida de Santo Antão, as pessoas queriam trilhar o mesmo caminho que ele estava trilhando. E ele vai dizer para alguns irmãos: lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo. Evitai o veneno do pecado e conservai íntegra a vossa fé. Vivei na caridade como se estivesse de morrer a cada dia. Que Santo Antão, este grande homem, interceda por nós e nos ajude a trilhar o caminho dos perfeitos. O nosso Pai, Deus, é perfeito. Nós também devemos ser. Não é uma vocação para somente um grupo, é para todos. Você é chamado a ser perfeito. A perfeição de Deus.